sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa última aula do ano de 2020, última aula do quarto bimestre. Para hoje, nós iremos começar lá na página 347, que é o nosso último assunto. Mas antes disso, nós iremos na página 350. Lá na página 350, nós iremos ver algumas fruits, ok? Eu vou dar uma lidinha em inglês, vocês olhem a imagem para saber a tradução, tá bom? Apple, parem de falar apple, não existe isso. Apple, orange, strawberry, watermelon, pineapple, pear, peach, lemon, banana, cherry, avocado, coconut e grapes, ok? Então, vendo aí esse vocabulário, vamos agora à nossa gramática. Para a aula de hoje, nós iremos falar sobre articles. O que são articles? São os artigos. Assim como no português, nós também temos essa classe gramatical no inglês, que são os artigos. Os artigos são definidos em divididos em dois. Os indefinite e o definite. Indefinite articles, definite article. O que são os indefinite articles? Os artigos indefinidos. E o definite, artigos definidos, ok? Vamos lá. De artigos indefinidos, eu tenho dois. O a, que se pronuncia a, e o am. O a e o am. Os dois têm o mesmo significado. Os dois significam um ou uma. E também no plural. Uns ou umas, ok? Então, ó, são os dois. O a e o am possuem o mesmo significado, tá? O que diferencia um do outro? A maneira que iremos utilizá-los nas frases. O a, regra geral, é utilizado antes de consoantes. E o am antes de vogais. O que são vogais? A, E, I, O, U. O que não tiver aqui no A, E, I, O, U é consoante. Então, antes de vogal, am. Antes de consoante, A. Regra geral, isso. Exemplo. A car. Um carro. Olha aqui a letra C. É uma consoante. Ok? An apple. Olha aqui a letra A. É uma vogal. Então, eu uso E. Deixa eu falar uma coisinha antes de continuar. Alguns falantes da língua irão pronunciar A e outros pronunciarão E, tá? Então, não fiquem corrigindo caso vocês escutem alguma coisa errada. Até mesmo em filmes, vocês também podem ter essa audição, tá? Vai depender muito da região dos Estados Unidos ou da Inglaterra, do país que fala a língua inglesa, que vai ter essa pronúncia. Por exemplo, eu poderia falar aqui a car, ok? Depende muito do local, tá bom? Agora, regra geral, eu falei pra vocês. Antes de consoante, A. Antes de vogal, am. Um carro, uma maçã. Beleza? Agora eu vou entrar aqui em algumas regrinhas, algumas exceções. Olha isso daqui. Vou botar aqui mais uma pra gente falar já já. Vou falar aqui, ó. Honest man. Homem honesto. Honest man. Horse. Olha esse H-O e olha esse H-O aqui. Tá vendo que apesar de ser H, os dois estão diferentes? Um tá usando um N e o outro tá usando A. Quando eu pronuncio, ó, honest man. Honest man. Esse O, ele apesar de começar com H, ele tem o som da vogal O. A gente pronuncia o O. Honest man. Então, sempre que uma palavra começar com H e for um H mudo, porque vai pronunciar a vogal, aí eu vou usar am, ok? Honest, honesto, hour, hora. Agora, quando a palavra começar com H e for um H apirado, o que é H apirado? Essa palavra que se pronuncia horse. Aqui eu já não tenho mais o som da vogal, eu pronuncio o H. A gente dá uma vibração aqui nas cordas vocais, ó. Horse. Tem o som do R, né? O H é com o som de R. Então, por conta disso,
nós iremos utilizar a. Então, palavras com H que tem som mudo, N. Palavras com H que tem H aspirado, A. Olha esse caso aqui, university. Professora, o U é uma vogal, a senhora disse que antes de vogal usa N. Sim, mas university, eu tenho o som do Y, U. Então, por isso que eu uso A, ok? Mas foquem sempre na regra geral. A antes de consoante, N antes de vogais. Belezinha? Vamos passar para o artigo definido. O artigo definido se chama the. Esse THE, the. O que significa o the? O, os, a, as. Tanto singular quanto plural. Os meninos, as meninas, a menina, o menino. Quando que eu vou usar o artigo definido? Antes de substantivos que são únicos. Por exemplo, aqui, ó, the moon, a lua. A lua só tem uma lua, é única. Então, por isso eu uso the. O sol, the sun, é um substantivo único. Antes de nomes de rios, mares e oceanos. Então, ó, the Pacific Ocean, Oceano Pacífico. The Amazon River, o rio da Amazônia, tá? O rio Amazonas, ok? Antes de palavras no plural, the poor, os pobres, the rich, os ricos. Antes de nomes de países compostos. O que são países compostos? Países com mais de 2 nomes. Então aqui, ó, os Estados Unidos, Reino Unido, United Kingdom. Então, antes de países compostos, eu também uso the. Poderia usar antes da palavra do país Brasil? Não, porque Brasil não é um país composto. Poderia usar antes de Canadá, Canadá? Não, porque Canadá não é um país composto. Eu só uso the antes de países que possuem nomes compostos, ok? The Smiths, eu uso the antes de nome da família. Se a sua família e o sobrenome da sua família são os Souzas, de Souzas. Os Pereiras, de Pereiras, ok? Antes de instrumentos musicais, ó, the piano, the violin, o violino, the guitar, o violão, ok? E antes de nomes de jornal, ó, the New York Times, tá bom? Não posso usar o the antes de nome próprio. A Maria, eu não posso falar de Maria, só vai escrever o nome próprio, tá bom? Então, se vocês quiserem tirar um print para anotar no caderninho de vocês, fiquem à vontade. E o que nós iremos fazer agora de atividade? Páginas 351 até a 352, nível 2, tá bom? Qualquer dúvida, só me chamar. E a gente encerra por aqui a nossa última aula, após esse ano louco que nós tivemos, né? Era o nosso primeiro ano juntos, nem pudemos nos conhecer tanto pessoalmente, mas eu espero que ano que vem, 2021, seja um ano melhor e que possamos estar juntos novamente, né? Então desejo para vocês aí, agora com as provas chegando, boas provas, dediquem-se ao estudo de vocês e boas festas de final de ano, boas férias também. Tchau, tchau!